Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Olhar Reverso. Eu sou a Juliana, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, curtos e ondulados. Estou vestindo uma camisa social, lisa, na cor azul. E aqui a gente fala sobre educação especial com humanidade, sem romantização e sem discursos prontos. Quando você é profissional de apoio escolar, você ocupa um lugar delicado, muito delicado. Você está perto o suficiente para participar da rotina do estudante, mas não está no lugar do professor regente, nem da coordenação e muito menos da família. Por isso, a sua postura define tudo. Define até onde você vai, define onde você não deve ir e define o tipo de relação que você constrói. Vamos passar por alguns pontos que funcionam para a gente como um mapa prático. Primeiro, a gente precisa de clareza. Clareza de função é uma forma de ética. Se você não sabe exatamente o que é esperado do seu trabalho, qualquer coisa vira sua função, não é? E se você tem dúvidas sobre isso, eu convido você para assistir o vídeo aqui no canal Olhar Reverso, onde eu falo sobre o que de fato faz o profissional de apoio escolar. Porque quando você não tem essa clareza, aí você corre dois riscos. Você vira um faz tudo, ou você termina sobrecarregada. Ou então você assume responsabilidades que não são suas. E isso pode prejudicar tanto você quanto o estudante. Então, na prática, clareza de função é perguntar à professora regente qual é o objetivo pedagógico daquela aula, alinhar com a coordenação, o tipo de apoio necessário, esclarecer o que deve ser feito nas mudanças do espaço, saber como agir em situações de crise sem ficar improvisando o tempo todo. Perceba que ética é organização, não é improviso. Outro ponto importante é a confidencialidade. Isso não é segredo, é respeito. Muitas pessoas confundem confidencialidade com guardar informações para si, e não é isso. Ética é saber o que pode ser dito, para quem dizer e com qual finalidade. Isso significa, você não comenta o comportamento do estudante no corredor com qualquer pessoa. Você não expõe o diagnóstico dele para outros pais. Você não repassa histórias íntimas para outras funcionárias. Você não fala do estudante como se fosse um caso clínico. Se a informação não melhora a vida do estudante, então não deveria sair da equipe pedagógica. Isso é ética pura. Outro ponto importante é a autonomia física e cognitiva. Você não faz por ele, pelo estudante. Na prática, como é que isso acontece? Ao invés de abrir o caderno, você orienta como é que ele pode abrir. Ao invés de recortar a figura pelo estudante, você adapta o tamanho da tesoura. Ao invés de dar a resposta pronta, você organiza a pergunta. Ao invés de levar pela mão, você mostra o caminho. Apoiar é reduzir barreiras, não é tirar o estudante daquilo que é dele. O direito de tentar, direito de errar, direito de aprender, de se apropriar do próprio processo. Deixa que eu faço para você, isso não é cuidado, é substituição. E a substituição, ela gera dependência. Apoio gera competência. Outro ponto é a ética, e esse é muito importante, gente. A ética não é infantilizar. Infantilizar não é só usar vozinha de criança. Infantilizar também é não considerar que o menino, a menina, pode decidir. É ficar demonstrando pena. É diminuir a complexidade da atividade sem necessidade nenhuma. É superproteger. É falar com ele, com ela, como se fosse incapaz de entender. Esse tipo de postura fere profundamente a autonomia e a identidade da pessoa. E olha que curioso, infantilização geralmente nasce de boas intenções. Ai, carinhoso. Mas isso produz efeitos tenebrosos.
Por isso, nós precisamos falar sobre isso com tanta clareza. Outro ponto é que a ética se trata de alinhar sem substituir o professor regente. Isso é muito importante. Você apoia, você não assume a aula. Você cria metas, mas não cria metas pedagógicas sozinha. Você não dá instruções que contradizem a professora ou o professor. O seu trabalho é complementar, não é concorrer. Então, a postura prática é perguntar antes de agir. Combinar sinais. Combinar formas de intervenção. Manter um canal aberto de troca. A relação entre o apoio escolar e o professor precisa ser uma parceria, gente, não pode ser uma guerra, não pode ser uma disputa, né? Outro ponto é que a ética é reconhecer que você também é um sujeito nessa relação. Isso significa que você precisa de pausas. Você não deve ser sobrecarregada. Você tem limite físico, tem limite emocional. Você não precisa dar conta de tudo. Você não deve permitir demandas abusivas. Quando você se respeita, você ensina a equipe a respeitar o seu trabalho. E isso também reflete na forma como você apoia esse estudante. Porque uma profissional esgotada não consegue oferecer suporte ético, não. Não consegue oferecer cuidado ou sensibilidade. Outro ponto é que a ética também se trata de honestidade emocional. E, gente, cuidado, porque quando eu falo de honestidade emocional, não é, sabe, aquela pessoa que acha que falar tudo que pensa tá abafando com isso, né? Não. Honestidade emocional é saber reconhecer quando não sabe, quando precisa de ajuda, quando precisa de orientação, quando algo desafia, quando uma situação exige outro profissional. Isso é maturidade, isso é postura, isso é ética. E olha só, nada disso é sobre ser perfeita, mas é sobre ser consciente. A postura ética, ela não é um estado final, ela é uma prática constante. Uma prática que ela se aprimora todos os dias, conforme você observa, conforme você escuta, conforme você reflete e ajusta. E quando você se posiciona a partir desses critérios, você só melhora a vida do estudante. Você melhora a sua própria vida profissional. Você passa a ser vista como alguém séria, comprometida, preparada, responsável. E é isso exatamente o que diferencia uma profissional comum de uma profissional reconhecida. O meu trabalho aqui no Olhar Reverso é justamente esse: te oferecer ferramentas, fundamentos, perspectivas que te ajudem a sustentar uma prática sólida, ética e profundamente humana. Descubra o reverso. Tem muito mais vindo por aí. Obrigada por estar aqui comigo. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.